Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Vou ensinar para vocês máscara facial. Esse é meu molde tamanho P, que eu vou utilizar hoje. E eu trouxe aqui um tecido que eu comprei com 40 centímetros. Ele é no tecido tricoline, e então eu vou dobrar ele encostando estampa com estampa. Dessa forma, quando eu for riscar, eu vou riscar no lado avesso do tecido. É importante alinhar o tecido para evitar desperdício. Vou encaixar o molde no meu tecido, deixando ele bem retinho. E agora eu vou riscar. Para riscar, eu vou utilizar o lápis 6B, porque o risco dele fica mais firme, fica mais forte e é mais fácil de ver na hora de cortar. Lembrando que esse meu molde, ele já está com margem de costura, por isso que eu estou riscando ele rente ao molde. Para facilitar na hora de cortar e o tecido não ficar andando porque ele está dobrado, eu vou alfinetar em volta dele. Porque dessa forma vai ter mais firmeza e o tecido de baixo vai sair do mesmo tamanho do tecido de cima. Lembrando, gente, que tesoura de tecido você não corta papel. Então, tesoura de tecido deixa uma separada só para tecido, para ela não perder o corte. Cortado o tecido, você pode tirar os alfinetes, deixando apenas o alfinete da frente do tecido, que ele vai ajudar. Eu já adiantei, cortei outra vez dobrado no tecido, então aqui eu tenho 4 partes da máscara, porque cada uma tá dobrada. Agora vamos ao elástico. Eu gosto desse elástico, que ele é tipo um canudo, ele é redondo. Então, eu vou encostar as duas pontas dele bem alinhadinho. Vou pegar minha fita métrica e vou marcar 10 centímetros. Toda máscara P eu sempre utilizo 10 centímetros, considerando que um pouco dos 10 centímetros vai ficar para dentro da máscara, que é a margem de costura. Importante nunca ficar puxando muito esse elástico. Eu vou fazendo um carinho nele, só para ele esticar, mas sem puxar. Então, nesse carinhozinho, eu vou chegar até os 10 centímetros. Paro ali nos 10 centímetros e corto. Eu estava comentando com vocês sobre não ficar puxando esse tipo de elástico, é porque ele tem a mania de ceder. Vou mostrar para vocês o teste. Eu coloquei aqui o elástico e vou marcar nele para vocês verem que ele vai cedendo. Marquei aqui em 4 centímetros, ó. Agora eu puxei e veja. Eu voltei o elástico e agora ele tá com 5 centímetros. Se você puxar o elástico antes de medir, aí vai acontecer isso. E aí, quando lavar, o elástico vai voltar e vai ficar menor do que deveria. Eu estou costurando naquela parte que a gente deixou o alfinete. Então, eu vou passar um pezinho de máquina. Minha máquina tá no ponto 3, ou você pode utilizar 3,5. Eu fiz um retrocesso no início e no final, para essa costura não ficar soltando e me atrapalhar. Então, costurado essa parte, que é a parte do meio do rosto, você costurando as duas. Então, as duas costuradas, agora eu vou abrir
Vou encostar estampa com estampa. Lembra de deixar a máscara certinha, os 2 biquinhos dela para cima. Eu vou encostar bem esse tecido e aí eu vou alfinetar, porque dessa forma o tecido não vai andar e não vai me dar trabalho na máquina. A mesma coisa eu faço do outro lado, bem alinhado, tecido com tecido, e vai o alfinete. Conferindo que tá o bico para cima. Agora, para auxiliar, você pode alfinetar essa máscara de fora a fora. Dessa forma, vai mais rápido na costura. Mas você pode ir ajeitando na máquina também, se você já tem prática. Se você não tem prática, faz da forma que eu tô fazendo. Sai alfinetando, vai na paciência. E aí, sua máscara vai ficar certinha. É importante alinhar essa costura do meio ali, olha. Tá vendo? Ela tem que estar alinhadinha para ficar retinho e ficar um trabalho bem feito. Quando você for costurar, puxa essas 2 abinhas para um lado só. E embaixo também você puxa para o mesmo lado que você puxou em cima. Na máquina eu vou mostrar melhor. Então, máscara alfinetada, vamos para a máquina. Agora, eu vou utilizar essa pinça, gente. Ela é pinça de máquina industrial, você encontra para comprar separado, ou então você pode utilizar uma pinça normal. Como eu tenho essa, então eu vou utilizar ela, que eu acho mais prático também. Eu vou pegar o elástico com a pontinha, vou encaixar dentro da máscara, isso em uma lateral, ó. Vou alinhar bem com o tecido, seguro, desce o pezinho, começa fazendo um retrocesso ali, volta, faz um retrocesso em cima do elástico também, porque a gente não quer que esse elástico fique soltando. E aí eu virei o tecido e vou costurar em volta. Isso com uma parte do elástico só costurada. Agora é a parte que eu falei com vocês, sobre virar as abinhas para o mesmo lado, ó. Eu empurrei a de baixo para frente e a de cima também. Muita firmeza nessa hora, porque essa curva tende a dobrar o tecido. Então, você dá uma puxada ali para ele ficar bem certinho. Cheguei aqui nesse final, eu vou alinhar, sempre na hora de virar, a agulha dentro do tecido. Aqui eu tô dando uma ajeitadinha, porque eu acabei costurando um pouco a mais. Eu sempre deixo alinhado com o pezinho. Agora eu vou encaixar esse outro elástico. Abri o tecido, coloquei o elástico e eu vou empurrar ele bem nessa agulha que está enfiada aí dentro. Desci o pezinho, vou começar com retrocesso ali. Aqui eu já tô deixando esse outro elástico alinhado para ficar mais fácil eu costurar direto. Retrocesso em cima do elástico. Desce o pezinho ali bem rente ao final do elástico. Se o elástico ficar vindo para frente, você empurra ele, para você não costurar ele errado ali. Vou costurar em volta. Essa parte que eu estou costurando agora é a parte de cima. É a parte que fica perto do olho. Conferindo qual lado que eu vou jogar as abinhas de dentro. Nessa parte também dá uma puxada no tecido para ele não dobrar. Lembra do elástico que nós colocamos no início? Então, aqui, ele tá solto ali dentro, né? Eu vou tirar esse alfinete e aí eu vou puxar, por isso que eu gosto dessa pinça, que aí eu vou puxar esse elástico que tá aí dentro e agora eu vou arrumar ele aqui. Vai empurrando ele até ele alinhar junto com o tecido. Costurei fazendo um retrocesso e um retrocesso novamente.
É importante esse tanto de retrocesso ali, porque eu deixei essa abertura. Tá vendo essa abertura? E eu fiz retrocesso, então não vai descosturar. Eu vou enfiar o dedo aí e vou chegar até a pontinha do outro lado. E empurra ela pra dentro. E agora vai na paciência aí, puxando essa máscara para você desvirar ela. Vai desvirando na paciência, puxando aos poucos, puxa de um lado, puxa do outro, até você conseguir tirar essa máscara daí de dentro. Normalmente eu acho máscara G mais fácil, porque essa abertura fica maior, porque a máscara é maior. Eu vou alinhar aí, essa parte é o tecido que fica por dentro, deixando ele todo pro mesmo lado que eu dobrei. Dá pra você passar um ferro na máscara, porque como você faz essa força de puxar, desvirar, ela fica um pouco amassada. Aí eu virei ela pra dentro e vou costurar ela em volta. Se você quiser finalizar daquela forma, é só você passar uma costura ali onde estava aquela abertura. E aí pronto. Para adiantar o vídeo, eu já alfinetei essa máscara, por causa da mesma coisa que eu falei no início, para poder passar direto e não ficar tendo que parar na máquina para poder arrumar a máscara. Então, eu vou começar por essa parte que tem abertura. Eu não fiz o retrocesso no início, porque eu vou terminar a costura ali. Então, eu comecei onde tem abertura e vou caminhar em volta da máscara toda. Lembrando que eu tô fazendo uma costura bem fina, ela é bem rente à borda do tecido. Dá menos de meio centímetro, mais ou menos. Nas partes de baixo e de cima, onde fica no meio do rosto, é importante você sempre dar uma firmada para, novamente, o tecido não dobrar. Nessa parte, eu não fico dando retrocesso onde tem elástico, porque é a parte de fora. E eu já sei o tanto de retrocesso que eu dei por dentro. Então, eu já sei que esse elástico tá firme e não vai ficar um acabamento grosseiro. Quando precisar dar essa puxadinha ali que eu dei no elástico, para ajudar o tecido a caminhar na máquina. Lembrando que eu estou utilizando aqui uma máquina doméstica. Gente, alguns alfinetes eu tiro, outros não. Eu tiro quando eu lembro, quando eu não lembro eu passo por cima. Mas não tem problema quando você deixa ele reto. Aqui eu cheguei onde eu comecei. Então, eu vou caminhar até o meio e no meio eu vou dar o retrocesso, porque eu não dei o retrocesso no início. Aí você corta o excesso de linha que sobrou de tudo quanto é canto, para ficar um acabamento limpo. Então, esse é o final. Máscara finalizada, é só você lavar e utilizar. Ela tá um pouquinho amassada porque eu não passei o ferro para poder agilizar no vídeo. Então, é isso. Aqui eu coloquei na minha boneca para poder ver melhor como que essa máscara fica. Lembrando que essa minha boneca ela é um pouco pequena, então a máscara P nela já fica grande. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado e não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar algum comentário. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.